vocês, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Edilson Cravo. Nós vamos falar sobre os 3 erros comuns no dimensionamento de servos motor. Para a gente dar início, vamos fazer um esquenta aqui, passar uns vídeos de algumas aplicações de servos motores. Então, 2 minutinhos de vídeo de soluções aí. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Rapidamente me apresentando, meu nome é Edilson Cravo, sou um dos gestores da Calatec, aí tem um pouco da minha formação técnica e também de algumas fábricas que eu já andei visitando, já passei por esse treinamento. Iniciei no ano 2000, meu primeiro curso em servos motores na Epson Motion Control. Durante 15 dias fiquei em Minnesota, nos Estados Unidos, fazendo curso de servos acionamentos. E de lá para cá, já mais 8 empresas, 8 fábricas ao redor do mundo andei visitando para poder me aperfeiçoar em aplicações de servos motores. Bom, e como vai funcionar o nosso bate-papo de hoje? Eu vou passar corrido nesse momento a apresentação para a gente ganhar o tempo e conseguir otimizar. Bom, e para não perder tempo, vamos direto ao ponto aí. Introdução aos servos motores. É importante para a gente poder falar dos erros e da técnica de seleção, apresentar um pouco melhor esse produto aos senhores. O servo motor, ele se diferencia dos demais produtos. E por quê? Ele tem um encoder, ele tem um rotor, tem um estator, tem os rolamentos. A princípio não tem muita diferença olhando a mecânica dele. Só que ele se diferencia porque ele tem um encoder de muita resolução, normalmente 17 bits, 21 bits ou até 23 bits de resolução. Mas qual que é a principal características que nós podemos definir de um servomotor? Eu acho que a principal característica do servomotor é realmente a precisão e o tempo de resposta. Isso mesmo, o tempo de resposta. O tão rápido que o servomotor ele é para responder um comando que nós encaminhamos. Antes, eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Quem já aplicou o servomotor? Muito bem, eu vou estar encerrando aqui essa primeira enquete aqui e vamos compartilhar o resultado. 65% que já utilizou o servomotor, sensacional.
Parabéns a todos aqui. E vamos, então, continuar essa nossa apresentação. Eu sempre gosto de fazer uma analogia do cérebro motor com o corpo humano. Por quê? Quando a gente pensa em fazer um trabalho, a gente avista na nossa frente, muitas vezes, uma massa, um peso que a gente quer levantar. O que a gente faz? A gente vê lá o peso, a gente exerce, nós fazemos um exercício do nosso músculo para poder elevar essa carga, e tudo isso sobre a resposta, o comando do nosso cérebro. Então, vejam, temos uma massa, músculo e cérebro. Assim também é um cérebro motor. Nós temos a massa, que é a carga, o músculo, que eu chamo de músculo, o motor, o cérebro motor, e o cérebro eu chamo do driver. O driver, ele é o cérebro, ele é a inteligência de toda a massa. Do mesmo modo que o nosso cérebro, ele dá ordem aos nossos músculos, o driver dá ordem ao cérebro motor. Só que também nós precisamos ter os insights. Nós precisamos estar sempre analisando o que está acontecendo ao nosso redor para tomar as decisões mais acertadas. Por isso, nós temos nesse modelo, além do driver, motor e carga, também um PLC, um PC, que vai ser realmente o elemento analítico, que vai fazer com que a gente tenha toda a análise do sistema. Então é isso, uma pequena, rápida introdução sobre o que é um servomotor aí. Vamos lá. Então, para a gente realmente poder mostrar o diferencial do servomotor, é importante a gente entender por que ele tem uma resposta rápida, por que ele é preciso e pode ser preciso. Justamente porque os servos motores têm um algoritmo interno que chama-se PID, no qual nós ajustamos o ganho KP, KI e KD. Mas, Edilson, o que é esse KP? O que é o ganho proporcional? O ganho proporcional, ele é um ganho na qual nós ajustamos, né? Isso aqui é o target, o que nós realmente desejamos como resultado. E quando a gente mexe no ganho KP, significa o tão rápido será a resposta do nosso sistema, né? Oscilação. Então, o ganho KP, a gente aumenta ou diminui o tempo de resposta do ganho do servomotor. E aí nós temos um outro ganho, o I da integral. O que o I proporciona? O ajuste do ganho KI. O que ele faz no nosso sistema de controle? O KI, ele é o valor, ele é o algoritmo que permite a gente corrigir o erro de deslocamento. Já que o KP, ele é o tempo de resposta, o KI, nesse caso, ele corrige o erro de deslocamento, né? Ele não deixa acumular. É comum em algumas aplicações, eu já vi vários casos, muitas vezes o servomotor, quando ele para na posição final, ele para com super precisão. Só que durante o movimento, se isso aqui estiver defasado, o que acontece? Ele começa a defasar. Ele vai na frente, o rotor está defasado, ele ganha uma diferença. E quando para, ele se ajusta no ponto adequado. Só que isso faz com que, muitas vezes, uma máquina CNC, por exemplo, quando você quer fazer uma circunferência perfeita, acaba saindo ovalizada, porque esse ganho não está adequado. E, por fim, nós temos mais um ganho, o KD, que é o D de derivativos. E o papel desse ganho, ele ajusta a taxa de mudança de um erro. Na verdade, ele ajusta a frequência, ele ajusta ele tenta... Existe uma taxa de amostragem e ele traz essa taxa de amostragem. E se a gente deixar esse valor muito mais próximo dessa reta, aí sim vai ser o ideal. E tudo isso exige um pouco de técnica, um pouco de experiência para a gente poder ajustar perfeitamente o KP, o KI e o KD. Mas vamos abrir um parêntese aqui. Na prática, hoje, a maioria dos fabricantes de servos motores nos entregam o chamado autotune. O que é um autotune? Na verdade, o autotune faz exatamente isso. Ele analisa a sua massa e, a partir da massa analisada, ele consegue se realimentar para ajustar esses algoritmos que são necessários para o controle adequado da nossa solução. Enfim, na minha opinião, qual que é a grande vantagem de um servomotor? Como eu disse, é o tempo de resposta. E olha só no que eu estou dizendo, estou comprovando agora com esse gráfico. Para você partir
de uma velocidade de 3.000 RPM sentido à esquerda, para parar e começar a rodar até as 3.000 RPM à direita, nós conseguimos, num servomotor sem carga de 400 watts, fazer essa transição de menos 3.000 RPM até mais 3.000 RPM em apenas 7 milissegundos. Isso mesmo, 7 milissegundos, a gente consegue um range de 6.000 RPM de transição. É muito rápido o tempo de resposta, desde que perfeitamente ajustado. Bom, vamos lá. Agora entender qual que é o principal erro de dimensionamento em servomotores. A coisa mais comum que nós temos é um cliente chegar para nós e falar: Edilson, eu tenho uma aplicação aqui na qual a carga é bem leve e eu pego aqui na polia, eu rodo com a mão aqui e 2 quilos, centímetros aqui já é o suficiente para 2 quilômetros, que seja, já é suficiente para poder suficiente para dar força no sistema. E aí tem um grande engano, porque quando nós calculamos esse torque, na verdade, é o torque estático. O que é um torque estático? Nesse caso, nesse exemplo aqui, dessa ilustração do slide, é quando a gente tem uma força vezes o raio. Então, nós temos aqui o torque dado em newton-metro. Mas esse torque não serve para controle, né? É um torque estático, não tem utilidade para controle. Esquece ele. Ele é bom, ele é interessante, é importante nós sabermos ele. Só que, para que o sistema nosso seja de precisão, não é apenas olhando o torque estático que nós vamos garantir o posicionamento e a precisão do sistema. Bom, e o primeiro grande erro, qual que é? A gente não conferir a relação de inércia, isso mesmo, a relação de inércia entre o J movido e a inércia movida em relação à inércia motora. Uma das minhas especializações é engenharia de controle e processo. Existem 2 palavras do nosso dicionário que são controláveis e observáveis. E quando uma relação de inércia está numa relação abaixo de 10:1, quando a inércia movida é tão alta em relação à inércia motora, acima de uma relação de 10:1, nós falamos que é um sistema que não é observável e não é controlável. Pode funcionar? Pode funcionar, mas você não vai ter controle sobre esse sistema. Ou seja, a hora que você manda ele parar, talvez ele não tenha uma resposta tão rápida a ponto de parar com precisão ou de ele acompanhar realmente a trajetória desejada com precisão. Então, na prática, a inércia movida nunca pode ser maior que 10 vezes a inércia motora. E aí, para calcular a inércia, existem algumas fórmulas. A gente não vai entrar em mérito em cálculo hoje, realmente é a análise dos erros, tá? Mas até para os senhores também saber, ao final do slide, nós vamos encontrar um direcionamento para a gente baixar no Instagram da Calatec o material que ensina como a gente calcular todo o torque e inércia do sistema, combinado? Então, esse material vocês vão estar recebendo no nosso Instagram. Mas apenas para exemplificar, toda a inércia ela é dada em função da massa do sistema movido. E a partir daí que a gente consegue calcular o torque. Na verdade, o torque ele é a inércia multiplicada pela aceleração também. Aí sim, eu tenho aqui o torque dinâmico. E é esse torque dinâmico que nos interessa para o controle de processo. O torque estático não tem valor nenhum. O que nos interessa, de fato, é o torque dinâmico. E aí que muita gente erra. As pessoas vão pelo torque estático e esquecem de calcular a relação de inércia. Se eu estou acima dessa relação de inércia, a gente não consegue ter controle. Por mais que seja um servo preciso, de 17 bits e 21 bits, se ele não está dentro da relação de inércia, abaixo de 10:1, não vai te dar uma boa resposta. E tem mais. Em sistema de precisão, em sistema de alta precisão, é dado que essa relação de inércia tem que ser abaixo de 5:1. Isso mesmo. Em máquina de CNC, etc., a relação de inércia movida vezes motora tem que estar abaixo de 5:1. E aí tem os cálculos, como se calcula torque, inércia em sistema difuso de esferas, como se calcula inércia em sistemas cilindros. E aí,
Como que a gente sabe essa relação de inércia motora? É muito importante você, cliente, você, técnico, você, engenheiro, sempre analisar o catálogo do fabricante. Isso mesmo. Porque lá no catálogo do fabricante, nós vamos encontrar sempre uma informação chamada momento de inércia. E repare, o momento de inércia de um motor de 400 watts é 0,27, 10 menos 4 km². De um servo de 750 watts, por exemplo, ele tem uma relação de inércia de 1,13 vezes 10 menos 4 km². Repare que aumentou quase 4 vezes a relação de inércia. Porém, o torque aumentou apenas 2 vezes. Nem chegou a dobrar o torque. É lógico que nós temos recursos de baixar essa inércia, não apenas aumentando o tamanho do motor, mas utilizando redutores planetários, utilizando redução de polir. Todo sistema de redução, ele serve, primeira função de um redutor, reduzir a velocidade, óbvio. Segundo, aumentar o torque na mesma relação da redução. E terceiro, reduzir a inércia movida em relação à inércia motora, na relação quadrática do redutor. Bom, falamos do erro número 1. Vamos agora falar do erro número 2. O erro número 2, qual é o erro crucial número 2? Muitas vezes o cliente vem, ele calcula tudo certinho, nós vendemos o servo correto, adequado, e muitas vezes ele começa a colocar na sua máquina, o motor começa a esquentar muito, começa a dar alarme. Por quê? Porque está com acoplamento rígido. Nossa, crucial. Edilson, quer dizer que nós não podemos usar acoplamento rígido? Pode. Só que para usar acoplamento rígido, é necessário você ter uma mecânica de precisão linda, né? Tem que ter a mínima de folga possível, não pode ter desalinhamento. É difícil, é possível, porém é difícil. Por isso, na prática, o que nós recomendamos? Recomendamos acoplamentos com elastômero no meio ou de Foley, que permite ter sempre uma compensação de um desalinhamento axial. Repare que os servos motores também sempre têm uma capacidade da força axial e radial que tem que ser obedecida. O acoplamento elástico ou de Foley faz com que todo esforço axial esteja no rolamento que antecede ao acoplamento e não na ponta do eixo, dando vida mais alta. Evite acoplamentos rígidos. Esse é o segundo grande erro. Agora, quando nós temos um esforço maior, um atrito maior, que pode ser em função de um acoplamento rígido também, que vai gerando mais dificuldade de movimentação, mais atrito, mais rigidez, o que acontece? Começa também a diminuir a vida útil. Isso mesmo. É até um ressalvo, tá? Nos servos motores, a vida útil é muito longa. Por quê? Está associada à vida útil do rolamento ou ao magnetismo dos ímãs. A vida útil de um ímã é média de 8 a 12 anos. E a vida útil de um rolamento, na indústria, considerando motores classe B, que são servos motores, e também motores de passo, o que significa o motor classe B? Significa que eles podem operar a temperatura interna do motor até 130 graus, porque todos os seus componentes foram corretamente dimensionados para suportar isso. Então, a vida útil será de 20 mil horas para esse rolamento. Olha isso aqui, se a gente trabalhar com, no máximo, 120 graus, a vida útil passa a ser 40 mil horas. Se a gente trabalhar no motor com 110 graus, a vida estimada é de 80 mil horas. Na prática, raramente você vai ter motor com temperatura muito elevadas. É sabido que o motor, o servomotor, ele não está consumindo toda a corrente nominal dele, a não ser que esteja consumindo realmente todo o torque dado ao servomotor esteja sendo consumido. Então, quanto maior o torque, realmente, maior vai ser a minha corrente, maior vai ser o aquecimento do motor. Mas na prática, os motores trabalham com temperaturas não tão altas.
Aqui está, na verdade, uma foto. Isso aqui é, na verdade, um motor de passo que estava operando a 71 graus. Apenas algumas correções mecânicas também. O que aconteceu? O mesmo motor, ele abaixou para uma temperatura de 56 graus. Apenas. Falo apenas, porque o motor, de fato, aquece. É normal os motores aquecer a 40 graus, 50 graus. Aí você pode falar, Edilson, o motor que eu tenho aqui na fábrica nunca aquece. Talvez nunca aqueça, porque ele anda e para, fica mais tempo parado muitas vezes, e também porque você não está exercendo a máxima corrente do motor. Está mais baixo, logo ele aquece menor. Aqui eu fui no extremo, tá bom? E vamos agora para o erro número 3. Ah, adoro isso. Análise errônea do gráfico. É sabido que os servomotores têm um torque nominal, catalogado, e tem um torque de pico, que é até 3 vezes o torque nominal. Isso mesmo. Nesse caso aqui, eu tenho um servomotor de 2,2 Nm, é um servomotor de 750 watts, na qual eu posso ter um pico, cadê meu mouse? Aqui, até 7,5 Nm, um pouco mais, né? 7,5 Nm. Só que, que momento que eu entro aqui nessa zona de pico? Então, imagina o seguinte, eu estou em 0, eu comecei a trabalhar. Durante a aceleração, é o momento que eu vou ter mais consumo de corrente. Então, durante a aceleração, muitas vezes, pode acontecer de eu entrar num torque de pico por alguns segundos, ou frações de segundo, e estabilizar num torque nominal com uma velocidade nominal. Ou seja, torque de pico é dado para que você entre no máximo em 3 segundos. Se exceder esses 3 segundos do torque de pico, vai dar alarme, vai dar falha o servomotor. Ou seja, você não pode operar continuamente no torque de pico e nem pode dimensionar o seu projeto levando em conta o torque de pico. Outra análise também bastante interessante é nós sabermos qual que é a velocidade nominal do motor e qual é a velocidade máxima do servomotor. Isso mesmo. Lembra que eu falei torque nominal e torque de pico. E agora, eu não falo velocidade de pico, eu falo velocidade nominal e velocidade máxima. Esse servomotor de 750 watts, eu tenho uma velocidade nominal de 3.000 RPM e uma velocidade máxima de 6.000 RPM. Só que o que acontece? A velocidade máxima está para no 60% do meu torque nominal. Olha só, está com apenas por 60% do meu torque nominal. Eu não posso levar em conta, tipo assim, um servomotor que tem uma velocidade na etiqueta máxima de 6.000 RPM, não posso levar em conta a 2,5 Nm a 6.000 RPM. Não é. Todos os servomotores, ele cai a velocidade quando ele passa da nominal. Então, nós temos que trabalhar sempre no nosso projeto, levando em conta qual que é o torque que eu vou ter disponível na velocidade que eu quero. Ok? E assim, nós passamos aí para esse nosso terceiro erro aí. Estamos avançando no nosso terceiro erro comum em certos motores. Resumindo, velocidade nominal está para o torque nominal, correto? Velocidade nominal está para o torque nominal. Velocidade máxima está para 60% do torque nominal. Então, eu tenho menos torque. E o torque de pico está para 300% do torque nominal, porém até 3 segundos. É integrativa isso. Ou seja, toda vez que eu vou e eu acelerei e eu reduzo novamente para a velocidade nominal, torque nominal, eu posso entrar de novo nessa zona de pico alguns segundos para frente. O que eu não posso é estar continuamente nele, estar mais tempo nessa zona de pico. Não posso, mas eu posso no projeto entrar durante 1 segundo na zona de pico, abaixo, fico 5 segundos no ciclo na zona nominal, acabou o ciclo de 6 segundos, entro novamente mais 1 de pico, mais 5 na nominal, perfeitamente, vai funcionar de boa. E ela nos ajuda muito para não termos falha e conseguir o controle que precisamos. Bom,
Esses são os três principais erros. E agora eu quero falar um pouquinho como você controla os servos motores, né? Nós vamos ter uma outra live com data ainda a marcar, e nós vamos falar realmente só sobre controle de servos motores. Mas aqui eu quero apresentar apenas que os comandos em rede de CANopen, nós conseguimos controlar até 8 eixos, 8 servos motores, com tempo de respostas em 4 milissegundos. E lembra, meus amigos, eu disse que a principal característica do servo motor é o tempo de resposta, muito mais valioso até do que a precisão. E se nós utilizarmos uma comunicação Ethernet, nós podemos ter até 100 servos motores, 100 drives, empilhado em linhas, em rede, que o tempo de resposta vai ser de apenas 1 milissegundo. Sensacional. Eu acredito que hoje, até meu último curso era, não sei se tem algo mais rápido, aqui hoje, a rede industrial mais rápida que temos para controles, para motion, é a internet. 100 servos motores, com tempo de resposta entre eles de apenas 1 milissegundo. Bom, e vamos avançar. Eu quero agora falar de uma técnica de seleção. Repare, nós falamos dos 3 principais erros. E a técnica de seleção que nós usamos aqui na Calatec, com o nosso time técnico, com o nosso time de engenharia. Na verdade, nós temos software de modelamento que facilita muito a nossa vida. Então, você, cliente, se você tem um projeto para especificar, tem um novo projeto em andamento, um novo projeto ou em andamento, entre em contato conosco, nosso time está apto, somos mais de 12 técnicos e engenheiros de aplicação, apenas pessoal da área técnica, somos 12 da área técnica à disposição de vocês, clientes. E quero passar agora como que é essa matriz de dimensionamento. Primeiro ponto para fazer um dimensionamento, que eu chamo da técnica das 3 peneiras. Por que as 3 peneiras? Porque, para mim, para a segunda peneira, eu tenho que passar pela primeira antes. A primeira peneira é o cálculo da inércia que nós vimos. Eu preciso calcular essa inércia e preciso ver se eu conseguir equalizar a inércia abaixo de 10 para 1 ou de 5 para 1. E muitas vezes eu vou usar como argumento, aumentando a potência do meu servo para que eu tenha um J rotórico mais alto, ou utilizando artifícios, se possível, de um redutor planetário que te dá uma boa precisão, ou até mesmo de reduções de polias sincronizadoras, que também te dá uma boa redução e elimina também o efeito da inércia. Passou pela primeira peneira, vamos para a segunda peneira. A segunda peneira é você analisar se o torque da aplicação está abaixo do torque nominal. Lembra daquela curva que eu mostrei aos senhores, do torque nominal, e tem a curva torque de pico? O teu projeto, na hora que você calculou a inércia, e com a inércia você calculou o torque, esse torque calculado tem que estar abaixo dessa linha do torque nominal. E apenas o torque de aceleração que pode estar na zona do torque de pico. Passou também nessa peneira? Vamos agora para a terceira peneira. E aí sim, a terceira peneira é você analisar se a velocidade disponível, ou melhor, se a velocidade que você deseja, se a velocidade disponível está no torque desejado. Eu quero 2 RPM com 2 Nm. Passou tudo isso, estamos analisando se está lá. Eu quero 4.500 RPM com 1 Nm. Show! Então, você pode olhar se naquele gráfico nós estamos conseguindo obter, de fato, 1 Nm a 4.500 RPM. Passou nisso, meu amigo? Pode ter certeza, você vai ter na tua máquina, na tua fábrica, um projeto sensacional, um produto incrível. Servos motores são excelentes. E a Calatec, ela é líder em vendas da Delta Automação. Nós somos o maior vendedor de servo motor da Delta Automação do mundo. Isso mesmo, a Calatec é o maior vendedor de servos motores do mundo para a Delta, Taiwan. Nós já temos mais de 25 mil servos motores instalados, ou seja, temos um time técnico com muita experiência, já apanhamos muito e por isso sabemos, estamos aprendendo sempre. Bom,
E agora eu faço um convite aos senhores. Eu quero dar a vocês 2 brindes para você que ficou. Nós temos 96 participantes aqui na sala nesse momento, né? No Zoom. Então, para vocês, participantes que estão aqui conosco, acesse a rede social da Calatec, o Instagram, o Facebook. No Instagram, você vai achar lá no BIOS um link para fazer a baixa de um guia técnico de como calcular a inércia e o torque, tá bom? Vai lá no Instagram e digita @Calatec Automação, localiza a gente e baixa já esse seu guia técnico de como calcular a inércia. Passa a seguir a gente pede essa gentileza de vocês. E se você marcar 2 amigos seus lá no Instagram, falar que você participou dessa live da Calatec, você terá como cortesia total 7 dias de acesso do curso EAD gratuito de como parametrizar servos motores. Combinado? Esse é o jeito da Calatec de trabalhar, dando sempre presentes, sempre dando mais aos nossos clientes que nós podemos. Temos curso EAD, temos um time técnico em São Paulo, Campinas, Joinville e BH para poder te atender. Ok? As dúvidas, eu não tenho acesso ao chat. Eu acho que nosso time técnico aqui estão respondendo. Edilson. Oi. Notei aqui 3 dúvidas. Vou falar uma, acho que o Ricardo deve falar outra. Vou pegar uma recente aqui que foi questionado quando deve ser usado um controlador CNC ou um outro tipo de controlador, como um CLP Motion ou um outro tipo de CLP. Quando deve diferenciar esses 2 tipos de controle? Responde, eu respondo? Pode responder. Tá bom. Vamos lá. Pergunta quando que eu utilizo um CNC ou um CLP Motion. Bom, um CNC, ele realmente para usinagem. Se você tem uma máquina que você quer usinar realmente diversas peças e quer ter toda a flexibilidade de uma máquina CNC, você vai partir para um CNC, não há dúvida nenhuma. Agora, muitas vezes você tem na indústria projetos na qual por exemplo, quero passar cola no sistema que é ovalizado. E eu tenho 2, 3, 4 dispositivos na indústria que são diferentes, eu quero estar alterando esse sistema. Fica caro eu colocar um CNC. Então, nesse caso, eu posso usar um CLP Motion. A vantagem do CLP Motion é que você consegue fazer interpolação nele. Em alguns casos, como o nosso LP15MC, você consegue até fazer a importação de um arquivo DXF, executá-lo também. Ok? Qual que é a próxima? Só completando, perguntaram se a Delta possui controlador CNC. Possui também, tá? Então, quem quiser pode entrar em contato com o vendedor ou com a área técnica que a gente passa mais informações. Porque às vezes numa conversa a gente já consegue orientar se deve partir para o controlador CNC ou para o CLP Motion, como ele explicou aí. Isso mesmo, Wesley. E para a gente finalizar, qual que é a próxima? Então, o pessoal aqui também está perguntando bastante com relação à diferença do servomotor, step servo e motor de passo. O pessoal ainda tem essas dúvidas entre esses 3 tipos de equipamento. Boa sua pergunta, Ricardo. E você, cliente que fez essa pergunta, a gente quer convidá-los a ir visitar no Facebook da Calatec. Lá no Facebook da Calatec você vai encontrar um webinar que nós tivemos, foi o nosso primeiro webinar, que o Wesley, que está aqui conosco, fez essa apresentação, que fala exatamente sobre esse ponto, qual é a diferença e quando utilizar um motor de passo, um step servo ou um servo motor, tá? A gente poderia, isso é o tema de um webinar. Então, convido vocês a entrar no Facebook da Calatec, achar lá o vídeo postado desse webinar. Pode ser? Ok, eu encaminho o link para ele, Edilson. Pode deixar. Combinado. Pessoal, eu agradeço em nome da Calatec Automação a presença de vocês e próxima semana tem feriado na quinta, então vai ser na quarta-feira, dia 8 de julho, nós teremos mais um webinar sobre a introdução dos CLPs, né? Quais são os tipos de CLPs que nós temos à disposição a vocês, combinado? E, na sequência, teremos outro seminário. E o Ricardo, que aqui também está nos auxiliando, ele está preparando uma aula sensacional sobre ECAM.
imperdível. Você que gosta de automação, que quer ver novidades, tem que participar também dessa aula. Então, fique antenado, participe a gente, vá lá no Instagram, siga a gente e tenha acesso a 7 dias gratuito do curso Como Parametrizar Servomotor. Gratidão, muito obrigado e até a próxima.